Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo especialíssimo. Acabamos a primeira fase da Copa do Mundo, a gente vai falar um pouco mais sobre ela ao longo dos próximos vídeos. E é claro, hoje já começa as oitavas de finais da Copa do Mundo com o primeiro confronto entre Holanda e Estados Unidos. Então, por isso, a gente vai para uma análise de Holanda e Estados Unidos com a parte estatística e também olhando os destaques dessa primeira fase das duas equipes, tá? Espero que vocês gostem. Vou pedir desde já o like no vídeo, comentário aqui embaixo extremamente importante. Também se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e, ao se inscrever, ative o sininho também para não perder nenhuma informação aqui no NS Soccer, nenhuma informação dessa Copa do Mundo que a gente está trazendo para você. Então a gente vai para uma rápida vinheta e na volta mais NS Soccer, mais Copa do Mundo e, claro, confronto de hoje entre Holanda e Estados Unidos. Pessoal, de volta e na tela para vocês a classificação da Copa do Mundo, né? A gente acaba de finalizar a primeira fase, né? A gente finalizou ontem a primeira fase. O último jogo, infelizmente, com a derrota do Brasil, né? Por 1-0 para Camarões, mas com a equipe reserva, é óbvio, a gente vai se recuperar, torcemos para isso nesse próximo jogo contra a Coreia. Mas antes de tudo, a gente vai falar sobre o confronto de hoje, né? Esse confronto de agora, que vai ser o primeiro a abrir as oitavas de final entre Holanda e Estados Unidos. A Holanda passa no grupo A, Holanda, Senegal, Equador e Catar. A Holanda passa em primeiro, dos 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, né? Ele empatou com o Equador e acabou vencendo tanto Senegal quanto Catar, tá bom? Para além disso, para além desse ponto importante, quando a gente vai olhar os Estados Unidos, a gente olha uma campanha de também ainda invicto na competição, mas 2 empates e 1 vitória. A vitória justamente contra o Irã na última rodada, empate contra a Gales na primeira rodada, apesar de ter jogado melhor, e também empate contra a Inglaterra. Aí a Inglaterra, de fato, foi um pouco melhor do que os Estados Unidos, tá? Então esse é o cenário que a gente passa a olhar esses grupos, né, os 2 primeiros grupos, e é um cenário importante da gente observar justamente porque nesse cenário todo é que a gente vai entender a parte estatística, né? É o que aconteceu dentro desses grupos e o comparativo que a gente vai fazer dentro desses grupos que vai permitir que a gente faça essa associação. E para isso, pessoal, vou compartilhar a minha tela novamente com vocês aqui e vai ser interessante a gente observar algumas coisas, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Já temos, olha que maravilha! Temos um novo logo, temos tudo organizado, voltado para a Copa do Mundo. E é um primeiro entendimento que eu acho importante a gente fazer. Feita a análise, a mesma que a gente fez do Campeonato Brasileiro, mas aí não por equipe, né? Porque o conjunto é menor de idade, são só 3 jogos. A gente fez isso levando em consideração todas as equipes. A gente observa alguns pontos que são importantes. Primeiro deles, as relações mais importantes para o jogo é a conversão de passe para chute e de chute para gol. Então, esses 2 são os mais importantes. Qual que é a melhor equipe, Iago? As melhores equipes nessa primeira fase foram aquelas que se destacaram justamente por ter convertido passe para chute e chute para gol, tá bom? Então, equipes que ficaram um grande tempo de posse de bola, como a Espanha, até mesmo o caso do Brasil, ficou mais tempo com a posse da bola, isso ajuda? Ajuda um pouco. Não é decisivo, a gente está vendo ali o passe, né, para a defesa, até colocar para vocês aqui, sempre gosto de fazer isso, colocar um marcadorzinho aqui, o laserzinho para apontar. Então aqui chute para passe, aqui chute para gols, né? Passe para chute e chute para gols, respectivamente. E aqui a gente vai ter passe para a defesa, passe para o meio e passe para o ataque. Tá? Então esses são os 3 aí que a gente vai ter. Nesse cenário que a gente está observando, o que está aparecendo? Que as equipes que conseguiram ficar com mais posse de bola também conseguiram converter para chutes. Numa fase de grupo, é normal. Você tem uma discrepância maior entre as equipes. Então você tem o comparativo, né? Se a gente for pegar as equipes que foram eliminadas para as equipes que foram classificadas, dá para entender a diferença entre o comportamento de uma e de outra, né? Você consegue discriminar muito bem, separar muito bem as equipes que perderam das equipes que ganharam. E isso vai ficar mais claro, obviamente, nos dados também. Para além disso, se a gente for olhar os chutes, tanto dentro quanto fora da área, esse saldo ele é negativo. O que isso está dizendo? Que justamente houve uma certa conversão
de passe para chute, mas muito desses chutes não foram aproveitados. Ah, Iago, isso quer dizer que é para parar de chutar? Não, não é isso. Isso quer dizer que é para aproveitar melhor o chute criado. Perceba, converter é muito positivo. Quando o chute está muito negativo nessa relação, o que vai apresentar? Você está chutando muito errado, você está chutando para fora, o goleiro está pegando, está acontecendo alguma coisa que você não conseguiu converter. Por isso que conversão é importante, o número de chutes também é, mas é claro, ele é importante desde que você consiga transformá-lo em gols. E muitas vezes ao longo dessa primeira fase você cria muitas finalizações e poucos gols, principalmente de fora da área. Apesar do indicador estar um pouquinho menor, essa Copa do Mundo, a gente olhar os dados estatísticos, né, mais do lado bruto, essa foi uma Copa do Mundo de pouquíssimos gols de fora da área. Um pouco mais agora nessa última rodada, uns 2 ou 3, mas pouquíssimos. Então, assim, poucos gols de faltas diretas, né, especificamente, poucos gols de chutes de fora da área. Então, é uma situação onde vai apontar justamente para esse cenário que a gente está descrevendo aqui. Para além disso, se a gente for olhar os outros dados de defesa, aí eles são menos representativos, né? Desarme, interceptação quase pouco representativo, então assim, não é essa forma de recuperação. As recuperações em relação à ação também pouco representativo. O bloqueio chute e defesa chute, eles são um pouco mais representativos no sentido de impedir o gol do adversário. Então, também é um cenário onde fica mais caracterizado isso para as equipes, tá? Então, é importante que a gente consiga ter essa leitura justamente para ter esse cenário completo. Onde que a gente vai conseguir observar as principais características na competição, né? E varia, tudo isso que eu estou falando varia de competição a competição, não é padronizado. Então a gente está observando cada um desses pontos e entendendo aonde está o principal conjunto, tá? E aí observando o confronto entre as equipes, né? Confronto entre Holanda e Estados Unidos, vocês têm ali na parte laranja do gráfico a Holanda, na parte azul do gráfico os Estados Unidos. E aí, nesse cenário todo, entre uma equipe e outra, a gente pode observar algumas coisas. Primeiro, tanto a relação de passe, seja meio, defesa ou ataque, a Holanda leva vantagem, principalmente defesa e meio. Tá? Então, são os passes que você vai manter na posse entre os 3 zagueiros da Holanda, ou os passes que você vai passar para o De Jong e ele vai fazer essa transição de uma forma um pouco mais lenta, né? Você tendo 2 pontas mais abertos, você acaba rodando essa bola muitas vezes, e aí você tem maior número de passes, não é muito elevado, né? No caso nem da Holanda nem dos Estados Unidos, mas ele acaba sendo mais elevado da Holanda em relação aos Estados Unidos, tá? Porém, os Estados Unidos consegue converter mais passes em chutes, então ele precisa de menos passes para gerar o chute, mas ele tem um péssimo problema, que é a conversão dos chutes em gols. Lembra que a gente falou agora há pouco? Né? Converter passe em chute é legal? Muito legal. Mas eu preciso converter o chute em gol. Eu preciso acertar o gol. Eu preciso produzir esse gol. Quando eu não consigo, obviamente, vai caindo os meus indicadores. E aí a Holanda leva vantagem. A Holanda foi a que mais conseguiu traduzir esses chutes em gol, apesar de ser uma das equipes que menos consegue traduzir o passe em chute. Então a Holanda tem a dificuldade de criação dessa finalização, mas quando finaliza, finaliza muito bem. Os Estados Unidos não tem tanta dificuldade, apesar de ter, mas não tem tanta em relação à Holanda, mas ele tem muito mais dificuldade nessa conversão e na produção de gols. Tá? Então vamos olhar nesse cenário. A Holanda leva uma outra vantagem também nesse cenário, que é a defesa por chute, ou seja, por mais que ela ela sofra algumas finalizações, ela consegue evitar de sofrer o gol, tá? Vocês vão ver depois, mais à frente, alguns vídeos aí. O do Brasil, obviamente o Brasil sofreu poucas finalizações nessa primeira fase e sofreu um gol ainda nessas poucas que sofreu. Essa relação, obviamente, depende de um número maior de finalizações sofridas. O caso da Holanda é isso, né? Você tem um número um pouco maior do que, por exemplo, do Brasil, né? Para a gente pegar um parâmetro que todo mundo deve ter assistido. Mas, às vezes que foi para o gol, conseguiu evitar a maioria delas, tá? Então, esse cenário que a gente está caracterizando permite a gente observar de início uma vantagem da Holanda olhando os dois conjuntos de dados a partir da primeira fase. Aí você cabe uma pergunta muito importante. Fala, Iago, mas vai ser assim sempre? O fato de ter sido na primeira fase quer dizer que agora, daqui para frente, vai ser dessa forma? Não, muito pelo contrário.
O fato de ter sido assim na primeira fase quer dizer que foi uma demanda da primeira fase que a seleção da Holanda e dos Estados Unidos souberam entender ou identificar ao longo disso. Mas não necessariamente isso vai ser fixo para a fase eliminatória. O que vai acontecer agora é uma mudança da demanda de jogo, que era essa que a gente apresentou naquele primeiro ali, aquele primeiro gráfico, né, de barra, é aquela demanda, provavelmente mudará entre fases. Quando mudar entre fases, o que tende a acontecer é a gente entender no final da competição o que foi necessário para uma equipe sair vencedora na fase de grupos e o que foi necessário para sair vencedora na fase eliminatória. São duas fases diferentes. E ali a gente vai separar uma coisa da outra. Separando uma coisa da outra, a gente consegue ter um cenário completo de análise, tá? E aí, óbvio, você pode entender em 3 cenários mais para frente: competição completa, fase de grupos e fase eliminatória. Nesse primeiro momento, o que dá para a gente pegar dessa competição? Essa primeira fase que a gente está observando, tá? E aí, pessoal, obviamente, a gente vai colocar alguns destaques para você aqui na tela. O destaque da primeira fase da Holanda, até colocar aqui para você já o vídeo, deixar rolando o vídeo enquanto isso, foi este menino, né, do PSV Eindhoven, um dos autores de gols de fora da área, né, inclusive dessa competição. Esse jogador tem aproveitado muito a oportunidade. É um jogador que eu particularmente desconhecia. Fiquei surpreso, não da convocação dele, porque confesso não sabia da seleção da Holanda a fundo dessa maneira, mas eu fiquei surpreso da titularidade, né? Eu esperava alguns nomes mais conhecidos, né? Como o Gravenberch, ou esperava também a presença do Wijnaldum, mas ele tem conseguido, esse menino tem conseguido produzir muito bem uma série de gols, uma série de jogadas importantes. Ele é um jogador de muita velocidade, muita velocidade. Ele tem uma excelente relação com a bola, né? A gente está olhando aí ele, até pegando aqui os dados dele certinho. E eu sou péssimo de pronúncia, então se eu estiver errado na pronúncia, relevem e deixem no comentário como é o correto, tá bom? Gakpo, se não me falha a memória, mas se eu estiver errado na pronúncia, vocês me avisem, tá bom? Ele é atacante, muita velocidade, uma boa relação com a bola, não é de dribles muito forte, né? Não é uma relação de drible muito grande, mas ele tem uma boa condução de bola, esse bom 1 contra 1. Ele leva muita vantagem fisicamente e aí ele consegue produzir uma vantagem em relação ao adversário justamente nessa atuação que ele vai ter numa situação de 1 contra 1. Ele consegue ter um bom domínio, um bom posicionamento corporal para conseguir ter essa relação adequada com a bola e produzir a ação subsequente. E ele tem uma excelente finalização. Então é um jogador que vai conseguir produzir possibilidade de gol, seja essas finalizações de fora da área, ou seja, uma presença um pouco mais dentro da área também, tá? E a gente deve ter também o retorno do Depay agora na fase eliminatória como titular, provavelmente, né? Então, assim, essa dupla de ataque, vamos colocar assim, da Holanda, é uma dupla muito boa, muito qualificada. O Depay, obviamente, voltando de lesão, e esse garoto voando em campo, o moleque joga muito bem, artilheiro da Copa do Mundo hoje, com 3 gols, é um grande destaque para essa seleção. Para a seleção norte-americana, né? A seleção norte-americana que vive com este cara que a gente vai mostrar agora um drama, né? Ela vive um drama justamente porque Pulisic está na tela de vocês. A gente ainda não sabe se ele vai jogar ou não, né? Segundo as palavras dele numa entrevista, ele fará de tudo para jogar. É o grande jogador dessa geração dos Estados Unidos, né? Uma boa geração, uma geração interessante de ver jogar. O próprio lateral direito, Deste, é um bom lateral direito, nada espetacular, mas desde o tempo de Barcelona é um bom lateral direito. Então faz muito bem a função ali, cumpre bem com essa função. O Pulisic é o cara da criatividade, é o cara que define também, é um bom finalizador. A seleção acaba não tendo um grande jogador para finalização e ele acaba sendo mais sobrecarregado, né? O que acontece muito, a gente vai ver mais para frente em Marrocos com o Ziyech, com o próprio Hakimi, você tem geralmente 1, 2, 3 jogadores ali das grandes ligas que são os grandes centros dessas equipes, né? Dessas seleções, e a gente passa a observar esses jogadores num contexto de seleção onde eles precisam resolver grande parte das coisas. E, obviamente, passa por essa relação com a bola muito boa dele. Ele é um jogador de muita habilidade, esse sim, um jogador um pouco mais de drible, e também
de excelentes passes, né? Então, se a gente falou da finalização do jogador da Holanda, esse jogador dos Estados Unidos tem um grande passe, um grande drible, conduz muito bem. Não é um jogador do combate 1 contra 1, né? Daquela força mais física, mas justamente na velocidade e no deslocamento ele consegue levar vantagem em relação aos adversários. Ambos, tanto o jogador da Holanda quanto dos Estados Unidos, estruturam bem o espaço, tá? De características diferentes, né? Até pela relação com a bola que eles passam a ter, mas ambos estruturam muito bem o espaço. Onde vai modificar muito um com o outro nesse comparativo? Enquanto o jogador do PSV Eindhoven ele consegue ter uma equipe que distribui melhor as jogadas entre eles, entre todos os jogadores que estão ali, a equipe do Pulisic depende muito mais do próprio Pulisic. Então, assim, passa muito pelos pés dele a construção e todas as jogadas dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos teve ali um empate 1-1 com o País de Gales, né? Uma vitória 1-0 em cima do Irã e um empate em 0-0 com a Inglaterra. Então, assim, não consegue converter muito em gols e muitas das jogadas passaram pelo pé justamente do Pulisic. Então, prestem atenção nesses jogadores no jogo de amanhã e também observem como essas equipes vão jogar e, obviamente, é aquilo que a gente vem falando desde o começo. Não é porque a demanda da fase de grupo foi essa que as demandas da fase eliminatória também serão. Tá? As coisas são diferentes nesse sentido e é necessário a gente ter essa clareza para poder entender as demandas e poder, obviamente, passar algo que seja verdadeiro para vocês, não seja necessariamente um marketing barato. Não é uma venda de uma receita de bolo para vencer a Copa do Mundo, não é isso. É para a gente fazer uma leitura sobre a primeira fase e entender as mudanças entre a fase de grupos e a fase eliminatória também. Beleza? Então, a cada jogo a gente vai ter um vídeo desse na fase eliminatória. Seja agora, a gente vai atualizar os dados para as quartas, para a semi e para a disputa de terceira e final. Então, eu conto com vocês aqui mais vezes no NS Soccer e aqui mais vezes nesses vídeos. Hoje tem mais um vídeo ainda, né? A gente vai ter mais um confronto. Argentina e Austrália, Austrália e Argentina. E eu conto com a presença de vocês também no próximo vídeo. Então assistam os dois para a gente fazer o pré-jogo da Copa do Mundo aqui no NS Soccer. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e valeu!